Tem outro incidente que eu posso contar pra vocês pra matar o tempo enquanto tô em ligação. Tô cansado de fazer green text, e esse aqui é mais comprido, então acho que digitar normalmente seria melhor. Isso aconteceu quando eu, meu irmão de outra mãe, e alguns outros caras decidimos ir numa viagem pro outro lado do país, no verão depois que graduamos do ensino médio. Alguns de nós íamos para as Forças Armadas depois que voltarmos, e outros iam para a faculdade. Mas um de nós, o Baker, tinha planos de fazer mochilão na Europa por alguns anos e ver as modas. Ele era um enorme fanboy do sobrenatural, e tudo que era minimamente assustador ou sobrenatural fazia ele mergulhar de cabeça em qualquer situação só para saciar a curiosidade. A maioria de nós gostava dessas coisas sobrenaturais também, ou pelo menos tolerávamos os esquemas dele, porque geralmente terminava com a gente explorando umas casas ou prédios velhos, e uma vez até um barco a vapor que já viu dias bem melhores. Então quando o Baker anunciou que estava planejando a viagem para passar pelo máximo de lugares sinistros possíveis, nenhum de nós ficou surpreso, nem tínhamos nada contra. Só seguimos o espírito de aventura. A viagem acabou sendo muito foda. Alguns lugares eram realmente sinistros, e outros nos desapontaram. A maioria da diversão veio da gente tentando assustar uns aos outros sempre que possível. Que, admito, era sempre que a gente conseguia. E a jornada de um lugar pro outro. Tudo mudou quando chegamos no Novo México. O Baker era originalmente de lá, mas se mudou quando ainda tava cagando amarelo nas fraldas, e tava maluco pra fazer a gente parar o máximo possível enquanto estávamos dirigindo por lá. A gente não se importava, a maioria de nós nem tinha saído do estado natal antes, então tudo era novo e a gente tava aproveitando. A gente fez uma parada em Animas a pedido do Baker. Parece que ele tinha família morando lá, e eles deixariam a gente dormir na casa deles uma noite. Por que não? Não precisaríamos fazer acampamento nem alugar hotel, e o Baker ia conhecer família que ele nunca viu antes. Era unir o útil ao agradável. Paramos na casa deles, Baker salta, se aproxima e começa a conversar com um cara mais velho, na casa dos 50 anos, que saiu de casa, por alguns minutos, então os dois voltam em direção ao nosso veículo. As apresentações são feitas e descobrimos que o cara é o único tio do Baker. Nós conversamos um pouco, e o tio dele disse que ainda tem uma casinha velha deles, de quando eles tinham um pequeno rancho, pra gente ficar. Isso foi considerado uma grande vitória para nós, pois significava que ninguém precisava dividir cama, e que todo mundo teria uma cama pela primeira vez, em vez de um saco de dormir ou coisas do tipo. Então descarregamos nossas coisas para a noite, escolhemos, e arrumamos nossas camas para passar a noite. Preparamos o jantar e acabamos comendo ao ar livre, ao redor de uma fogueira, ao lado do tio de Baker, que ficou conversando conosco e com Baker sobre a família. Logo, porém, é claro, Baker muda a conversa para coisas medonhas na área. Assim, todos nós vemos a cara do tio meio que caindo, como alguém que está tentando não pensar em alguma merda ruim que aconteceu, para que as pessoas não percebam que atingiram um nervo dele. Ele ficou ali sentado por alguns minutos em silêncio, com Baker o importunando com isso, até que ele se levanta e entra em casa. Todos nós começamos a xingar o Baker porque, até onde a gente sabe, ele acabou de estragar a noite do tio, e então caiu naquele silêncio defensivo que alguém que sabe que fez merda tende a ficar. Mas, alguns minutos depois, o tio volta com uma garrafa de tequila na mão e 8 copos. Ele passa um para cada um de nós, serve cerca de 3 dedos para cada, e depois toma um bom gole enquanto olha para o fogo. Então, ele senta e começa a falar. Ele começa a nos contar sobre um evento que aconteceu cerca de 30 anos atrás, sobre como ele perdeu um amigo e alguém que amava por causa disso, e que, se realmente quiséssemos ouvir algo assustador, então a gente devia fechar a boca e ouvir. Porque ele só iria nos contar isso uma vez. Então, todos nós sentamos, cerramos os lábios e deixamos o homem falar. Tudo começou com ele nos contando sobre seu amigo, o irmão de seu amigo, e como os três se conheceram enquanto trabalhavam como mineradores e rapidamente fizeram amizade.
Ele disse que se tornou minerador para não ter que trabalhar no rancho, um trabalho que odiava, e que os dois homens que conheceu tornaram o trabalho suportável, mas por muito pouco. Como eram mexicanos, geralmente levavam a pior, mas, desde que estivessem juntos, poderiam lidar com isso. Então, o tio e o irmão do amigo dele aos poucos começaram a perceber que os dois eram mais parecidos do que pensavam. Isso acabou levando os dois homens a confessarem que jogavam no mesmo time, e rapidamente iniciaram um relacionamento em segredo. Ele disse que nos contou isso para que soubéssemos o quanto foi doloroso para ele falar sobre o acontecimento. Baker pareceu surpreso. Digamos que ele nunca foi muito fã dessas coisas, e o choque de descobrir que seu único tio fazia parte desse estilo de vida era bastante evidente em seu rosto. Mas ele manteve a boca fechada enquanto seu tio continuava a história. Alguns meses depois de os homens se conhecerem, as fazendas da região começaram a relatar animais desaparecidos, ou a encontrar animais mortos e mutilados quando, no dia anterior, o animal estava vivo e com boa saúde. É claro que isso deixou os fazendeiros locais agitados, e expedições regulares de caça foram organizadas para ver se o animal ou a pessoa responsável poderia ser encontrado e morto, se fosse um animal, ou levado à justiça, se fosse um homem. Não preciso dizer a vocês de que tipo de justiça o tio dele estava falando, tenho certeza que vocês entendem. Isso continuou nos meses de inverno. Nessa parte, seu tio fez uma breve pausa, ainda olhando para o fogo, depois tomou uma dose de tequila e continuou. Os fazendeiros estavam ficando cada vez mais irritados. Estavam perdendo animais, mas ainda não tinham encontrado nenhum tipo de rastro ou vestígio de quem ou o que estava fazendo aquilo. Até os mineradores começaram a falar sobre isso, sussurrando que, se fosse algum tipo de animal abatendo gado, seja lá o que fosse, também seria capaz de matar uma pessoa, especialmente se fosse um leão da montanha ou algo semelhante. Eles também começaram a falar sobre ouvir ruídos estranhos nas minas mais profundas, coisas como rosnados baixos, ou o que pareciam ser garras se movendo pelas rochas. Alguns deles começaram a se recusar a ir para as profundezas, a menos que tivessem mais de uma pessoa com eles, o que rendeu risadas nervosas do resto deles, e gritos de que eram covardes e maricas. O tio de Baker nos contou como ele, seu amigo e seu namorado eram rotineiramente forçados a trabalhar nos poços mais profundos, já que os outros se recusavam a descer até lá, ou que trabalhavam mais tempo, e que acabava com eles por horas a fio lá embaixo. Eventualmente, os três pararam de reclamar disso e apenas se concentraram no trabalho, imaginando que, quanto mais rápido cavassem durante os turnos, mais rápido sairiam. Ele disse que ocasionalmente ouviam os ruídos relatados pelos outros mineradores, mas tentavam ignorá-los da melhor maneira possível e se concentrar em seu trabalho. Funcionou, até a noite em que não funcionou. Ele nos contou que receberam o turno da noite naquela vez, bem como a parte mais profunda do poço do qual foram designados, então os três foram embora, resmungando baixinho sobre toda a situação. Eles saíram do elevador, e os caras que subiam tinham olhares assustados em seus rostos. Então o tio de Baker perguntou a um deles, que se dava razoavelmente bem com ele, sobre o que estava errado. O cara pareceu hesitar, então disse aos três que eles estavam ouvindo ruídos estranhos vindos dos poços inferiores durante todo o turno, e que eles tinham sido bastante perturbadores. Mas que atribuíram isso ao vento que soprava de uma caverna desconhecida conectada ao poço, e que as autoridades competentes iriam verificar no dia seguinte para ter certeza de que parte do poço não corria perigo de desabar. Mas para que eles tivessem cuidado, já que estariam bem no meio de tudo. Certamente isso não fez com que os três homens se sentissem melhores, enquanto caminhavam em direção ao local onde haviam sido designados, e começaram a trabalhar. 10 minutos depois do início do turno, as luzes se apagaram. Pelo jeito que ele disse, parecia que as linhas haviam sido cortadas, pois em um momento estavam todas acesas, e no outro estavam parados em completa e absoluta escuridão, apenas com o som de suas respirações deixando-os saber que os outros dois ainda estavam lá. Eles lutaram para acender as luzes de seus capacetes, ao fazer isso, começam a ouvir o ruído de uma garra arrastando na rocha se aproximando rapidamente.
Ele disse que, até onde ele sabia, os outros dois sentiam o mesmo, que algo ruim estava vindo em sua direção, então os três começaram a voltar para o elevador. O som de garras ganhou velocidade, quase como se estivesse correndo a todo vapor em direção a eles. Foi aí que ele ouviu seu amigo gritar de dor e medo. Ele disse que seu namorado e ele mesmo se viraram para ver seu amigo deitado de bruços no chão, com o corpo mole, enquanto o que ele descreveu como um cachorro-rato albino, quase sem pelo, arrancou um pedaço de seu pescoço, olhando para os dois, antes de soltar um grito parecido com o cruzamento entre um gato furioso sibilando e gordura chiando em uma frigideira quente. Os dois se viraram e começaram a correr novamente, com ele dizendo que esperava, enojado consigo mesmo, que o que quer que fosse tivesse parado para comer seu amigo para que os dois pudessem fugir. E ficando absolutamente apavorado quando ouviu aqueles barulhos de garras se aproximando. Foi então que o tio de Baker parou de falar novamente, ainda olhando para o fogo. Ele ficou quieto por tanto tempo que começamos a presumir que ele não contaria o resto do que aconteceu, ou que ficou bêbado demais para se lembrar. Nenhum desses foi o caso. Foi quando senti ele me agarrar e me empurrar para fora do caminho, e vi aquela coisa passando voando por mim, errando por pouco. Não estávamos muito longe do elevador e, felizmente, a energia ainda estava ligada naquela parte do poço da mina. Então esperávamos que as luzes espantassem aquilo. Elas não fizeram porra nenhuma. Ele nos contou como seu namorado o empurrou para dentro do elevador enquanto o cachorro-rato corria atrás deles, e tentou entrar enquanto a coisa se levantou do chão, e já estava chegando perto. A coisa foi rápida, muito rápida, e no que ele disse que foi quase um piscar de olhos, ela estava no seu namorado, o mordendo e o arranhando antes de finalmente rasgar sua garganta. Ele disse que, pela segunda vez naquela noite, que sentiu nojo de si mesmo, de como se sentiu ao apertar o botão de subida do elevador, com parte dele esperando que fosse rápido, e a outra parte se xingando por ser um covarde e não ajudar seu namorado. O elevador começou a subir e ele disse que a coisa olhou para ele e gritou, e foi atrás dele. Felizmente para ele, aquilo aparentemente não conseguia subir e por pouco perdeu o elevador, batendo de cabeça na parede do poço da mina. Ele disse que podia ouvi-lo gritando durante todo o caminho, e os mineradores que se reuniram no topo do poço do elevador também ouviram. Um deles perguntou onde estavam os outros dois homens, e por que ele parecia tão aterrorizado. Então, rapidamente ele inventou uma história sobre como havia um lobo albino que de alguma forma entrou no poço e acabou matando seus dois parceiros. Foi aqui que o tio ficou em silêncio pela terceira vez naquela noite, desta vez por muito mais tempo. Tanto tempo que começamos a nos preocupar com ele. Ele se levantou lentamente depois de alguns momentos se desculpando. Todos nós ficamos quietos depois que ele entrou em casa, pensando se o que acabamos de ouvir era verdade ou não. A maioria de nós chegou à mesma conclusão. Que o tio estava dizendo alguma verdade. Mas o Baker? Ele chegou a uma conclusão totalmente diferente. Baker queria ver esse buraco pessoalmente. Todos nós começamos a discutir o assunto entre nós, e eventualmente, todos nós, menos Baker, chegamos à conclusão de que Baker estava pedindo para morrer. Mas ele simplesmente não desistiu e acabou convencendo todos nós de que era o espírito de aventura que nos chamava. E que éramos 8, então seja lá o que fosse, não conseguiria fazer nada, se de fato houvesse algo. Então todos nós entramos na casinha, com um plano se formando para caçar monstros. Tenho que correr agora por causa do trabalho. Vou tentar terminar o resto ainda hoje, se não desmaiar depois do trabalho. Peço desculpas, tive algumas ligações longas para atender hoje, mas devo ter energia suficiente no tanque para encerrar a história. Na manhã seguinte, acordamos imaginando se Baker ainda estaria impassível em sua pequena aventura de caça aos monstros, principalmente porque todos nós, durante a noite, tínhamos chegado à mesma conclusão. Nenhum de nós queria ir explorar alguns antigos poços de minas e correr o risco de algo acontecer e todos nós ficarmos presos lá embaixo. Mas quando Baker acordou, a primeira coisa que saiu de sua boca foi perguntar se estávamos todos prontos para aquilo.
Afirmações indiferentes foram recebidas de alguns de nós, outros estavam dizendo várias coisas sobre questões de segurança, mas ele as deixou de lado e simplesmente afirmou que, se não fossemos com ele, ele iria sozinho. Nós trocamos olhares, sabendo que nenhum de nós deixaria nosso amigo fazer algo tão estúpido quanto isso sozinho. Então nos reunimos do lado de fora e revisamos o plano. É certo que não era exatamente um plano. Foi assim. O primeiro passo foi encontrar o poço da mina em questão, sobre o qual Baker começou a questionar seu tio. O resto de nós ficou com a etapa 2, que, no final da nossa sessão de pensamentos, consistia em levarmos algum tipo de arma conosco. 2 de nós tinham armas. Um era um pequeno revólver .38 de um dos caras que o pai deu para o caso de termos problemas na estrada, e o outro era um revólver de alta potência que o cara carregava religiosamente, e ainda carrega. Os manjadores de armas entre nós não estavam confiantes no poder de parada do .38, mas imaginaram que entre ele e o 9mm, poderíamos pelo menos feri-lo o suficiente para fazê-lo recuar. O resto de nós ficou com os gravetos, que mais pareciam bastões de madeira, já que era isso que podíamos encontrar espalhados por aí. O terceiro passo nem foi pensado, e provavelmente deveríamos ter pensado em um, mas retrospectiva é uma merda, então não devemos falar sobre isso ainda. Baker apareceu cerca de meia hora depois. Em suas mãos estava um mapa antigo que, como ele gritou alegremente para nós enquanto caminhava, era um do início dos anos 70 com cada uma das minas da área marcadas, e aquela em questão circulada com um marcador preto. Ele nos informou que ficava a cerca de 1 hora de carro e perguntou se estávamos prontos. Então, com nossos bastões jogados na parte de trás, paramos em uma loja para pegar algumas lanternas e água engarrafada, e depois partimos para o deserto em nossa expedição de caça aos monstros. No caminho até lá ficamos todos em silêncio, com Baker no banco do passageiro e meu irmão de outra mãe dirigindo, com outro de nós lendo um mapa para tentar comparar as estradas de serviço com o mapa que Baker tinha. E surpreendentemente conseguimos encontrar a mina, depois de cerca de 2 horas de retornos e discussões. A entrada tinha algumas construções velhas espalhadas, o que imaginamos que seria o escritório principal e a área de descanso, junto com máquinas que pareciam polias para o elevador ou carrinhos de mina, e alguns trilhos para os ditos carrinhos. Havia também uma caminhonete velha e enferrujada estacionada perto do que pensávamos que seria o escritório. Um dos caras, um cara do carro, lamentou sobre aquilo, acho que para tentar aliviar um pouco o clima. Nós nos espalhamos pela área, procurando, mas sem saber realmente o que estávamos procurando, esperando honestamente que alguém finalmente se arriscasse e entrasse na própria mina. E você não imaginaria, mas o Baker foi o primeiro a entrar. Ele se aproximou, olhou a entrada e declarou que estava entrando, o que trouxe nossa atenção de volta ao motivo de estarmos aqui. Então, quase em fila única, marchamos até a mina, com lanternas em punho. O interior estava cheio de ferramentas de mineração espalhadas em toda parte, lixo, como latas de cerveja velhas e novas, além de alguns carrinhos de mineração quebrados. Todos concordamos que não tentaríamos descer pelo poço do elevador e, em vez disso, optamos por seguir os trilhos mais para dentro. Fizemos isso um pouco, agradecendo as lanternas que tínhamos, pois a luz do sol diminuía rapidamente após a entrada e, assim que dobramos a primeira curva, ela era inexistente. A temperatura também caiu alguns graus, algo pelo qual todos ficamos gratos, pois foi um dia escaldante. De vez em quando ouvíamos água pingando mais à nossa frente, então nós, o Baker, na verdade, decidiu usar isso como nosso destino, pensando que, se houvesse algo aqui embaixo, que precisasse beber água, e água pingando significava que tinha que haver uma poça ou algo semelhante perto. Então por que não começar por lá? As paredes do poço da mina tinham algumas pichações aqui e ali, mas não foram muito longe, paramos de ver coisas assim cerca de 10 minutos depois da primeira curva que fizemos. Um dos caras achou estranho, pois em casa ele encontrava pichações por toda a parte em antigos poços de minas, até mesmo nos mais profundos, já que as pessoas tendem a usá-los para festas. E quanto mais longe você estiver,
menor será a probabilidade da polícia ou dos guardas florestais de te pôr para correr. Ele tinha razão, embora nenhum de nós quisesse dizer isso. A água pingava a cada minuto e eventualmente encontramos a fonte, uma rachadura no teto que permitia que a água pingasse em um velho balde enferrujado. Isso chamou nossa atenção, já que as rachaduras simplesmente não abrem em baldes convenientemente colocados para que possam coletar o que quer que pingue, e Baker interpretou isso como um sinal de que algo estava aqui embaixo. Alguém lá atrás falou que talvez alguns adolescentes tivessem feito isso durante uma festa ou algo assim, mas Baker apontou a falta de lixo ou pichações na área, o que silenciou a ele e a todos nós. Baker, sendo o idiota confiante de sempre, declarou que ia mais fundo, já que em sua mente era óbvio que seu tio estava dizendo a verdade, e o que quer que fosse, tinha que estar um pouco mais adiante. Nós o odiávamos por estar tão certo. Continuamos seguindo os trilhos, chegando finalmente a uma sala maior em forma de círculo, e pelo que pudemos ver devia ser algo como uma sala tipo uma encruzilhada, onde carrinhos de minas poderiam ser enviados para diferentes partes da mina. Alguns carrinhos quebrados ou enferrujados ainda estavam em alguns trilhos, com algumas picaretas encostadas em uma parede, e o que parecia ser um pequeno galpão de escritório encostado em outra. Nós meio que nos separamos e começamos a olhar ao redor, com Baker e eu verificando o escritório. O interior continha uma mesa e cadeira de estilo antigo, uma geladeira, alguns arquivos, com papéis espalhados pelo chão. Tudo estava empoeirado, e pela papelada que lhe parecia que em algum lugar eles mantinham informações de transporte e planilhas de horas dos trabalhadores, nada de interessante. Baker vasculhou a mesa, encontrando um conjunto de chaves velhas em um chaveiro de pé de coelho, e nós dois concluímos que elas pertenciam à caminhonete lá em cima. Foi quando um dos caras nos chamou para ir até ele, então nós dois saímos e fomos até onde o resto de nós estava reunido. O cara estava ajoelhado, a lanterna apontada para o chão de terra, iluminando um conjunto de trilhas que desciam por uma parte do poço onde ainda não tínhamos estado. Pareciam pegadas de cachorro, mas mais longas, e com um dedo extra. O espaçamento entre cada impressão indicando que o que quer que estivesse feito era longo também. Todos nós nos entreolhamos, e Baker tinha uma expressão no rosto que traía o que ele estava pensando. Ai, merda, tem alguma coisa aqui embaixo. Foi quando ouvimos. Soou mais abaixo no poço contra o qual estávamos todos agrupados, e quando todos nós acendemos nossas luzes para espiar a escuridão, um som nos informou que nosso amigo da ponto 38 havia sacado sua arma. O som que ouvimos, que parecia um osso raspando contra o metal descoberto, era lento, quase como se o que quer que estivesse causando isso estivesse tentando nos assustar. Estava funcionando. O meu irmão de outra mãe foi o primeiro a expressar a opinião de que devíamos dar o fora ali mesmo. Mas o Baker. O maldito do Baker, ele queria pelo menos ver o que quer que fosse, para ver se era apenas um animal normal ou se seu tio estava realmente dizendo a verdade, então ele deu alguns passos lentos para dentro do poço, e depois acelerou o passo. O resto de nós, não querendo que nosso amigo fosse atacado, xingamos ele, mas nós o seguimos. Com o cara do revólver e o da alta potência perto da frente de cada lado de Baker. A cada passo que dávamos, o barulho ficava mais alto e mais frequente, até que ouvimos um assobio baixo começar à nossa frente ao redor de uma ligeira curva do túnel. Paramos juntos, com os nervos à flor da pele, quando Baker deu mais um passo em direção ao barulho. E então aconteceu. Algo pálido, enrugado, e parecido com um cachorro mastim apareceu na curva do túnel, com todas as nossas luzes atingindo-o ao mesmo tempo, o que pareceu cegá-lo por alguns momentos, e nos permitiu dar uma boa olhada nele. O tio de Baker não mentiu para nós. O que quer que fosse, parecia que um rato e um cachorro haviam de alguma forma cruzado, mas ao longo do caminho perdeu todo o cabelo. As garras pareciam com as de um rato, mas mais quadradas nas pontas, quase como se fossem feitas para cavar. Os olhos eram pretos e do tamanho de bolas de sinuca, as orelhas encostadas na cabeça e a cauda parecendo a de um cachorro com sarna. Aquilo não ficou atordoado por muito tempo. Mas nós? Estávamos congelados, especialmente o Baker. E foi então que a coisa se jogou e agarrou a perna dele, e começou o inferno.
A coisa começou a tentar arrastar o Baker para longe de nós, e o Baker ficou chutando aquilo com a perna livre, e nossos dois amigos armados correram para chegar perto o suficiente para atirar sem acertar o Baker. O amigo do ponto 38 despejou todas as 6 balas nos quadris da coisa, que soltou o Baker e começou a ir atrás dele. O amigo da alta potência começou a disparar, enquanto 2 de nós agarramos o Baker e começamos a arrastá-lo para longe, desviando a atenção do amigo do ponto 38. Ouvimos o clique inconfundível de uma câmara seca quando ele esvaziou o clipe, depois começou a xingar enquanto recarregava e disparava mais um pouco. A coisa decidiu que a gente era problema demais naquele ponto, e recuou por onde viemos. Escolhemos aquele momento para carregar o Baker nas costas e dar o fora. Nossos ouvidos zumbiam, nosso sangue e nossa adrenalina bombeavam com força e corríamos como loucos. Então ouvimos o som que aquela coisa vinha fazendo, mas vindo de vários outros poços diferentes. Naquela hora todos nós viramos estrelas do atletismo, não querendo ser pegos por um grupo de seja lá o que fosse, e logo nos vimos olhando para a entrada da mina. Saímos e vimos a luz do sol, esperando e rezando para que eles não nos seguissem, e fomos direto para o nosso veículo. Pelo menos era o plano. Mas tínhamos companhia esperando por nós. Estacionados atrás do nosso veículo estavam 3 SUVs, e ao redor deles havia cerca de 12 homens uniformizados, usando carregadores e rifles em punho. Paramos derrapando, olhando para o grupo, e gritaram para levantarmos as mãos e não tentarmos nada engraçado. O cara que carregava o Baker nas costas disse que nosso amigo precisava de assistência médica, e um dos homens disse que isso seria resolvido assim que soubessem que não éramos uma ameaça. Um de nós, não me lembro quem, gritou sobre não se preocupar conosco e em vez disso deveriam apontar os rifles para a caverna, já que a essa altura ainda se ouvia o ninho de vespas que a gente tinha cutucado lá dentro. 3 dos homens foram até a entrada e tomaram posição, enquanto os demais nos cobriram, e mais 2 começaram a nos revistar. O tempo todo aquele que parecia estar no comando nos olhava, ainda mais quando o cara do revólver e da alta potência foram colocados no capô do nosso veículo, e então ele nos interrogou. Felizmente, foi o Baker quem falou tudo, provavelmente porque estava com dor e só queria que aquela desgraça acabasse. No final de tudo, o homem chamou a gente de idiota e disse que tínhamos sorte de estar vivos, depois ordenou que um de seus homens começasse a limpar o ferimento de Baker. Eles pegaram nossas identidades, e enquanto o homem falava, um dos outros tirou fotos delas, antes de devolvê-las para nós. Ele nos disse que estávamos em propriedade do governo e estávamos invadindo, mas que desta vez eles nos deixariam sair, e que sabiam quem éramos e onde morávamos, então deveríamos manter tudo em segredo se soubéssemos o que era bom para nós. Todos concordamos, e assim que recebemos nossas identidades e armas dos 2 caras, saímos daquele lugar o mais rápido que pudemos. Todos nós ficamos quietos no caminho de volta para o tio de Baker, e quando ele viu todos nós e as bandagens na perna de Baker, ele disse que nos avisou, e chamou todos nós de idiotas. Passamos a noite lá, todos sentados ao redor do fogo e compartilhando uma garrafa, cada um de nós pensando profundamente no que havia acontecido. Falei uma vez, dizendo a todos o que acho que todos estávamos sentindo. Deveríamos ir para casa, esquecer esse dia e nunca mais falar sobre isso. No dia seguinte, agradecemos ao tio dele por nos deixar ficar, depois entramos no veículo e iniciamos a longa viagem pelo país até nossa casa. Não paramos com muita frequência, apenas para trocar os curativos de Baker, e voltamos para casa em 3 dias, alternando entre motoristas. Minha família perguntou como foi a viagem, mas eles perceberam que algo havia acontecido, embora nunca se esforçassem muito para ouvir sobre isso. Minha irmã mais nova sabe um pouco sobre isso, e os pais do Baker também, já que seu tio ligou alguns meses depois para ver como ele estava. Mas fora isso não falamos sobre isso um com o outro. Pelo menos com aqueles de nós que ainda estão vivos. O amigo da ponto 38 morreu no Iraque 3 anos depois para um explosivo improvisado. O Baker também se alistou e foi morto no Afeganistão cerca de 1 ano depois do amigo da ponto 38. O Baker estava decidido a não entrar no exército, mas depois do que aconteceu, algo mudou nele.
O resto de nós ainda mantém contato uns com os outros e nos reunimos pelo menos 2 vezes por ano para lembrar do Baker e do nosso amigo da ponto 38, mas nunca falamos sobre aquela época no Novo México. A única razão pela qual contei tudo a vocês é porque, mesmo que aqueles homens de alguma forma descubram isso, estarei morto em alguns meses de qualquer maneira, pois tenho câncer de pâncreas e o tratamento não está impedindo isso. E acho que vocês vão apreciar a história, mesmo que a maioria de vocês pense que é falsa. Só siga esse conselho meu, e não explore minas abandonadas no deserto do Novo México. Você pode não sair, ou pode acabar ferido. E ninguém quer morrer sozinho em uma mina, longe de seus entes queridos.